A gente sabe que a maior parte das pessoas que têm diabetes hoje não sente nada. E, infelizmente, muita gente, estima-se aqui no Brasil, por exemplo, que 40% das pessoas que têm diabetes nem sabem que têm diabetes. Se a gente for pensar que o Brasil é o Brasil mesmo, interior, e não é só aqui a capital, tem muita Uhum. gente que não faz exames. 40% das pessoas com diabetes não têm consciência. É Não uma sabem, estimativa. não sabem, às vezes porque está Caramba. um diabetes numa fase inicial, não teve sintomas, mas a partir do momento que começa a ter sintomas, como por exemplo, uma perda abrupta de peso, né? Então, às vezes a pessoa começa até a achar bom, né? Porque estava acima do peso, diabetes tipo 2 geralmente leva, é consequência de um excesso de peso, e rapidamente a pessoa começa a perder peso sem fazer dieta. É um sintoma de diabetes. Olha só, hein? Urinar com frequência, né? Tem um aumento do volume urinário, é, boca seca, muita sede, também podem ser sintomas de uma glicose alta no sangue, de um diabetes descompensado. Então, principalmente essas pessoas, é fundamental que procurem orientação médica, fazer exames o mais rápido possível. E também as pessoas que já sabem, né, percebem, bom, já está há algum tempo acima do peso, tem aí noção de que a alimentação está muito ruim. Na dúvida, vale a pena fazer os exames de sangue justamente para tratar se já tiver o diabetes e principalmente prevenir. E outra coisa que é muito importante é que mesmo os próprios pacientes que têm diabetes, existe muita falta ainda de informação, de entender exatamente o que é o diabetes, como que o corpo funciona, o que de fato ele pode fazer para evitar as complicações. Porque, principalmente antigamente, e ainda pessoas, né, que a gente fala no Brasil que não têm acesso à informação, acreditam que o diabetes é uma doença que não tem tanta influência da própria pessoa. Então, você vê, por exemplo, pessoas que têm o diagnóstico de diabetes e que ela não consegue fazer uma correlação entre, né, a forma que ela vivia em termos de alimentação, o sedentarismo, e ela entende que foi uma doença como uma doença que se pega, né? Foi uma Uhum. fatalidade. Então, a Aham. maioria não tem essa correlação e também não tem clareza do que fazer a partir do diagnóstico. Então, muitas vezes, a depender de como foi feito esse diagnóstico e como é o acompanhamento, tem pessoas hoje que têm diabetes e elas acham que o que vai acontecer com elas não tem não teria a participação delas mesmas. Então, elas pensam assim, bem, eu vou ao médico, vou tomar o remédio que ele passou e esperar o que vai acontecer. Não tem noção de que, além do remédio, tem muita coisa que a própria pessoa pode fazer por ela mesma para que ela tenha uma boa qualidade de vida. Então, às vezes, são filhos que têm histórico dos pais usarem insulina, os pais que tiveram, por exemplo, amputação, e eles acham que aquilo foi uma fatalidade, não vê essa correlação. Bom, mas realmente o pai não tinha uma orientação com relação à alimentação, não tomava a medicação adequadamente. Ele acha que foi um caso que não tinha como evitar. Uhum. Então, a campanha, né, do Dia do Diabetes é principalmente para as pessoas serem informadas disso. Que não, muitas vezes a diabetes já é uma consequência e que o que vai acontecer a partir do diagnóstico também vai ser uma consequência do quanto a pessoa entendeu e foi capaz de se tratar e se cuidar.